Ele faz live no meio dos torneios. É impressionante mesmo. Enfim. Não tô tão atrás assim, mas eu preciso tentar fazer alguns pontos. Vamos de cavalo F3. C4. Agora vamos com o João Valverde. Vamos ver qual linha do gambito de dama ele vai jogar. Bispo E7, vamos jogar bispo F4. Essa variante é muito sólida. Meu adversário está jogando uma linha bem sólida. Vamos jogar torre C1. Geralmente aqui as brancas esperam um pouquinho para desenvolver o bispo, porque no exato momento em que eu desenvolver o bispo, geralmente as pretas vão capturar aqui em C4 e aí você tem que mexer o bispo de novo. Então você fica fazendo uns lances meio de espera aqui para ver se ele toma em C4 e assim você consegue já desenvolver capturando em C4, né, para ganhar um tempinho. Então para isso que serve o lance torre C1. Agora que ele jogou B6 eu vou tomar aqui. Porque esse tipo de estrutura aqui, com o peão em B7, ele consegue jogar com C6. E não são estruturas boas para o branco. Agora quando o peão está em B6, C6 já não é um lance tão fácil de fazer, né? Porque o seu peão fica caindo ali. Ele fica solto aqui em C6, não está mais protegido pelo peão ali de B7. Então, quando o seu adversário joga B6, é sinal que você pode tomar em D5. Antes disso, não. Beleza, bispo B7. Esses aqui são para alunos de qual curso? Ah, então, pessoal, isso é uma coisa importante, né? Mas esse torneio aqui específico, ele está acontecendo para os alunos ali da nossa assinatura, tá? Então, nós tivemos 143 alunos inscritos. E todo sábado, a nossa ideia é que todo sábado tenha torneios internos ali. E aí, quando eu conseguir participar e transmitir, eu vou fazendo aqui, se vocês acharem uma boa. Então, são torneios fechados para os alunos, mas a live é aberta, né? Eu sinto falta de voltar a fazer lives aqui para o YouTube. Eu jogo essa linha só que com A6. Então, Jordano, com A6, por exemplo, se ele não tivesse jogado B6, tivesse jogado A6 no lugar, aí tomar em D5 não é tão atrativo assim. Porque aí ele consegue jogar com C6. E depois de C6, essa estrutura é muito sólida para as pretas. Porque meio que fecha a coluna C de um jeito que eu não consigo aumentar a pressão. Mas uma vez que ele joga B6, termina enfraquecendo algumas casas brancas ali em volta. Então, por exemplo, percebam que minha dama agora está aqui atacando algumas coisas ali em volta, justamente porque esse peão está em B6, né? Mas meu adversário está jogando muito bem aqui. Acho que eu tenho uma pequena vantagem posicional só, mas não mais do que isso. Vamos de cavalo E5 para tentar aumentar a pressão. Como está a minha participação no Chessflix atualmente? Pessoal, eu não faço mais parte ali da plataforma do Chessflix como professor, tá? Ou seja, os meus cursos antigos eles vão sempre continuar ali. Só que eu não participo mais ativamente ali da plataforma, ou seja, nas aulas ao vivo ou na atualização de cursos, enfim. Então, hoje o foco está 100% aqui com os alunos da nossa turma de treinamento, né? Que essa foi a primeira turma. A gente teve uma outra turma antes, então essa foi a segunda turma. E é um lugar que eu ando muito animado realmente em produzir material. Muito recentemente foi liberado ali as aulas do meu curso de italiano para os alunos. Mas as matrículas por enquanto estão fechadas, tá, pessoal? Talvez a gente vai abrir mais uma turma, mas não vai ser muito em breve. A gente está pensando em talvez abrir uma última turma esse ano, mas só no mês de setembro. Porque a gente quer dar atenção ali para os alunos. Agora sim a posição ficou realmente muito boa aqui, pessoal. Meu adversário acabou entrando numa situação um pouco desconfortável aqui depois de cavalo E5, né? Porque esse cavalo é muito chato, fica ameaçando o cavalo por C6, isso é muito desagradável. Talvez aqui ele teria que ter jogado... que é difícil realmente, é uma posição difícil essa. Aqui ele jogou cavalo E5, D por E5.
Aqui tinha que ter puxado o cavalo, mas era uma posição desagradável realmente já. Agora essa aqui é muito difícil por conta do material a mais, né? Como está a classificação do torneio? Pois é. Quando terminar essa partida aqui a gente dá uma olhada, mas no momento eu estou em quarto. No momento, para vocês terem ideia da dificuldade aqui do torneio, eu não estou nem entre os 3 primeiros. O que eu acho do Nakamura? Pessoal, vocês sabem que eu tenho uma longa experiência jogando com o Nakamura na internet, né? Eu sempre achei impressionante o nível dele nas partidas de Blitz. Eu não esperava que quando ele voltasse a jogar xadrez presencial ele sairia tão bem como ele tem saído, né? Mas é o que tem acontecido. Claramente ele está muito bem preparado, ele está muito em forma também. E assim, realmente ele tem jogado muito bem. É difícil até de entender muito bem como que isso é possível, porque ele faz tanta coisa, né? Assim, as lives dele são tão longas e ele faz live no meio dos torneios. É impressionante mesmo, enfim, o padrão que ele tem conseguido manter fazendo tanta coisa ao mesmo tempo. Eu não compro muito essa ideia de que ele não dedica tempo dele ao xadrez, né? Não tem como você apresentar aquele nível de preparo que ele tem apresentado se você não estiver estudando muito e todo dia. Mas isso significa que ele está trabalhando 24 horas por dia, né? Então, realmente impressionante. Qual pessoa mais forte no xadrez que você já conheceu? Que eu conheci de conversar, você diz? Provavelmente foi o Giri, né? Esse foi provavelmente o jogador mais forte que eu já conversei. Eu conversei algumas vezes com ele no Tata Steel. E é interessante porque é claro que eu queria conversar com ele, né? Mas ele é que terminou puxando. Ele estava curioso o que eu fazia, né? Porque ele estava vendo provavelmente o pessoal comentando na internet e ele veio me perguntar se eu era streamer, o que estava acontecendo. E aí a gente começou a conversar, a gente ficou analisando posições muitas vezes durante o torneio. Teve até um dia, teve uma das conversas que eu blefei com ele a respeito de uma abertura, eu fiquei extremamente envergonhado depois, porque a gente estava conversando sobre uma posição da italiana, e aí ele falou sobre um lance, e eu não sabia muito bem como refutar o lance que ele estava dizendo, né? E aí eu disse para ele, não, mas o computador não gosta desse lance. E aí ele falou, ok, assim, encerrou a conversa. Depois eu fui checar minha análise, eu nunca tinha visto aquela posição na minha vida, né? Então assim, eu basicamente... Então daquele momento em diante eu tenho certeza que ele perdeu a confiança na minha memória, né? Ou em qualquer outra coisa que eu possa falar, infelizmente. Mas é um cara muito legal. É um cara realmente muito legal. Vamos de dama H1. E acho que isso aqui é mate. Vamos para a próxima. O duro é que eu ganhei e caiu uma posição.